Olá, irmãos, estamos de volta com a nossa quarta aula da série sobre a Páscoa. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Tenho plena confiança em Deus que em breve estaremos juntos para desfrutar da comunhão, de estar uns com os outros. Hoje nós vamos falar sobre a paixão de Cristo. Vamos falar sobre a morte dele na cruz. E como é sexta-feira da paixão, a tradição cristã ela comemora hoje como sendo a crucificação e morte de Cristo. Nós também, como irmãos, como igreja, queremos relembrar esse importante momento. E domingo eu quero convidar vocês, porque nós falaremos sobre a Páscoa. Queria chamá-los a uma oração. Pai Santo, Senhor amado, o Senhor é bom, o Senhor nos ama e as tuas misericórdias não têm fim. Hoje nós celebramos, Senhor, a crucificação de Cristo. Celebramos porque sabemos que foi algo tão triste, mas ao mesmo tempo, Pai, celebramos porque o perdão dos nossos pecados foi concedido por meio de Cristo na cruz. Muito obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos por esse sacrifício, queremos celebrar no dia de hoje, agradecer pelo perdão de nossos pecados, porque o Senhor nos transportou de um reino de trevas para o reino da luz, graças ao sangue e ao sacrifício do seu Filho Jesus. A Ele queremos dar glórias e celebrar hoje nesse encontro juntos aqui, em nome de Jesus, amém. Bom, nós tivemos 3 aulas até agora. Nesse quarto encontro nós estamos falando da caminhada de Cristo em direção à sua obra na cruz, e depois nós vamos no domingo falar da sua grande ressurreição, mas recapitulando rapidamente no início dessa série, eu falei sobre a origem da Páscoa. Eu queria convidá-los a novamente dar uma olhadinha lá, caso você tenha esquecido. O povo de Israel é liberto da escravidão, Deus marca na história a Páscoa, e eles saem, despojam os egípcios e saem rumo à terra prometida. E aí começa, a grande saga do povo de Israel. No segundo encontro, o Miqueias falou sobre séculos depois, o povo de Israel já tinha o seu reino, ele tinha sido dominado por causa dos seus pecados, pararam de celebrar a Páscoa. Deus levanta um rei, Josias, e esse rei, jovem rei, ele restaura a celebração da Páscoa, e a palavra de Deus é restaurada também no coração das pessoas e tem um efeito enorme. Isso é tão importante, quando nós nos colocamos de frente à palavra de Deus e permitimos que ela nos corte, há uma transformação enorme. E nunca foi celebrada uma Páscoa como naquela época. O povo volta a pecar, e o Léo ele compartilhou isso na terceira aula. E até então os babilônios são derrotados pelos assírios. E aí vem um rei, Deus levanta um rei, o rei Ciro, coloca no coração dele o desejo de que o povo pudesse levantar o templo ao seu Deus. E o povo de Israel tem esse direito, e ele vai e refaz a reconstrução. Só que essa reconstrução do templo, ela não era do mesmo tamanho, da mesma magnitude do templo que havia sido destruído. E nota a importância do templo em todas as celebrações, da Páscoa. E o que acontece aí, os mais novos ficam felizes porque eles haviam ouvido falar desse templo e estavam felizes porque eles poderiam ver a reconstrução desse templo. Isso dava esperança. Ao mesmo tempo, os mais velhos, eles sabiam da glória do templo anterior, eles sabiam da glória daquele templo majestuoso, e eles também, a reconstrução desse novo templo traz cicatrizes nos corações dele, porque muitos haviam perdido. O rei Nabucodonosor, quando dominou Israel, queimou o templo, destruiu o templo, mas também matou os jovens, as mulheres. Havia muitos pais sem seus filhos, filhos sem seus pais, mulheres sem maridos, maridos sem mulheres, sem suas esposas. Então também foi um tempo de lamento, e por isso havia gritos de alegria e muito choro. Porém, o que é fantástico, irmão, que tanto numa nova geração como numa antiga geração, Deus preservou a fé. Apesar dos pesares, a fé estava preservada, E Deus tem feito isso conosco também. Apesar de todos os desafios, Ele tem preservado a fé, e a Páscoa foi celebrada. Agora nós caminhamos para Jesus, e eu queria que você entendesse, que Deus foi trabalhando no povo, apesar de toda a sua rebeldia, para que nunca deixasse de celebrar a Páscoa. E essa tradição também chega de Jesus. Só que Jesus, Ele vem celebrar uma nova Páscoa. O que Jesus vem fazer é uma nova aliança. Eu queria começar hoje
em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, onde Paulo fala sobre a cruz. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus para nos salvar, é o poder de Deus. Eu, pensando nessa escritura, eu queria falar para você, a cruz é uma grande loucura aos olhos humanos. Você não consegue explicar a cruz pelo simples raciocínio humano, porque a cruz é loucura. O homem não consegue entender como um Deus pode, em vez de exigir um sacrifício, ele dá o próprio sacrifício. Em toda a mitologia, em todos os mitos, onde há falsos deuses, os deuses eles pedem grandes sacrifícios. Eles estão lá para serem servidos em troca de algo. Mas o nosso Deus não. Por isso que é uma loucura, porque ele não está exigindo um sacrifício, ele está dando o sacrifício. Por isso que Paulo fala, olha, a cruz é uma loucura. Quando todos pensavam que Jesus tinha perdido, quando todo mundo achava que tudo tinha acabado, Deus estava triunfando, Jesus Cristo estava vencendo os poderes desse mundo. Queria dar uma palavrinha para você que talvez recebeu esse vídeo, que alguém te passou. O que é a cruz para você? Você entende profundamente a cruz? Você entende que a cruz é uma loucura para esse mundo, mas é o poder de Deus para salvar a sua alma? Porque o cristão ele sabe, a cruz é o poder de Deus para salvá-lo. E eu espero que depois que você escutar o que eu quero compartilhar aqui, você tenha um desejo ardente de conhecer, um desejo ardente para conhecer a cruz de Cristo e entender essa loucura para o mundo, mas poderosa nas mãos de Deus. E Paulo fala sobre isso. Então, o que acontece? Como eu falei, como a cruz é uma loucura, havia muita confusão na cabeça dos discípulos. Queria chamá-los para abrir a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, porque Marcos ele narra essa confusão dos discípulos sobre esse momento de Jesus caminhando rumo à cruz, rumo a todo o sofrimento que ele havia descrito. Então, em Marcos capítulo 10, lá no versículo 32, Jesus ele prediz novamente a sua morte e ressurreição. Olha o que diz. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estando subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na sua glória nos assentemos à tua direita e um outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Você nota aqui como havia essa confusão. O que Jesus descreve, o que Marcos descreve é que Jesus está indo a Jerusalém, e ele vai na frente, os seus discípulos estão atrás, e havia uma mescla de sentimentos. Aqui descrevem seguidores com medo e seguidores animados, admirados, eles olhavam o que Jesus havia feito e começavam a lembrar: poxa, os passos que Jesus está dando são os passos do Messias, está acontecendo, está sendo demais, o reino de Israel vai ser restabelecido, a nossa sorte vai mudar, nós vamos governar sobre as nações, nós vamos ter um destaque mundial, vamos ter o lugar que merecemos. E aí então Jesus ele prediz sua morte. Olha o que Jesus fala: eu vou ser zombado, vão cuspir em mim, vão me açoitar e irão me matar, mas depois eu irei ressuscitar.
Os discípulos, logo em seguida, parece que eles estão tão anestesiados ou não querem ouvir o que Jesus está falando, que eles nem percebem o que Jesus diz. E eles falam em pedido: Jesus, quando o Senhor estiver governando, né? E eles imaginavam o governo ali na terra, naquele momento, Jesus restaurando o trono de Davi, governando com mão forte as nações. E eles falaram: puxa, eu quero um lugarzinho, eu quero um cargo, né? Eu quero um cargo especial. E os dois irmãos pedem: eu quero uma à direita e outro à esquerda. E eles não haviam, eles não estavam entendendo o que Jesus está falando, né? E Jesus tenta explicar novamente, mas eles continuam teimando, eles querem os lugarzinhos deles e eles esquecem. Sabe, irmãos, isso acontece tanto com a gente, né? A gente vê a história de Cristo, o quanto ele sofreu, mas nós não queremos passar por nenhum tipo de sofrimento. Nós queremos pular essa etapa. Nós não queremos provar do mesmo cálice que Jesus provou. Nós não queremos passar pelas aflições, e as aflições fazem parte. Jesus mesmo falou: olha, vocês passarão por aflições. E eu queria encorajar você nesse tempo de dificuldade. Lembra sobre o que Jesus sofreu e o que depois de sofrimento produziu, né? Estamos sofrendo sim, mas eu tenho plena certeza que esse sofrimento, sendo aproveitado espiritualmente, vão gerar muitos frutos em nosso coração. Amor pela comunhão, valorizar as escrituras, valorizar os irmãos, reconhecer a nossa fragilidade, restaurar nosso relacionamento com Deus. Então a gente pode sim aproveitar muito dessa época. E aí eu queria chamá-los agora para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, vamos falar da ceia. Hoje a tradição cristã nós celebramos a paixão de Cristo. E essa paixão de Cristo, ela tá baseada na última ceia de Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho alguns elementos que eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui. Então, Lucas 22, versículo 14. Vamos lá, Lucas 22, do versículo 14 ao 20. Antes de chegar aí, eu queria que você lembrasse, né, você pode até marcar Lucas. Você lembra quando eu coloquei um vídeo na semana falando que Jesus, ele chega humildemente, né, na entrada triunfal? Ele entra em Jerusalém e ele monta um jumentinho. E isso era uma profecia de Zacarias. Antes da gente ir lá, eu queria que a gente voltasse um pouquinho para Zacarias, e para que você entendesse o contexto dessa ceia que Jesus havia preparado, né, com os discípulos. Então, lá em Zacarias capítulo 9, os versículos 9 a 12. Olha que incrível que Zacarias está, a profecia de Zacarias. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará um mar ao outro do Eufrates, até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. É interessante, Zacarias, ele faz sim essa profecia, e ele cita: olha, o rei, aquele que vai libertar com o seu sangue o povo, que vai restaurar todas as coisas, ele entrará triunfantemente, porém de maneira humilde. Por isso que a cruz, os eventos da cruz, é uma loucura. Então, e ele fala também sobre uma nova aliança. Então, chegando em Lucas 22, Jesus, ele tem a entrada triunfal, e ele começa, ele vai à ceia, né, e é um momento tão especial. E lá no versículo 14 diz o seguinte, em Lucas 22, versículo 14: chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês,
antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Então Jesus começa a celebrar a ceia. E é interessante que ele fala de uma nova aliança. O que Jesus está fazendo aqui é uma nova Páscoa. Nós vamos descobrir isso estudando mais o texto. Uma nova aliança que não é mais aquela que nós presenciamos lendo o Antigo Testamento. Não é mais uma aliança onde Deus vem, liberta seu povo, coloca um momento na história para ser celebrado, marca a história com a Páscoa, cria uma data, o povo celebra com alegria, sai da escravidão para poder servir a Deus e adorá-lo livremente, mas os pecados fazem com que eles caiam outra vez, sejam dominados por outro rei tirano, deixem de celebrar a Páscoa, percam a referência do templo, e assim sucessivamente, até que Jesus fala: olha, isso acabou, porque a aliança que eu vou fazer agora é nova e definitiva. As coisas não vão mais se repetir dessa maneira, porque agora a aliança é entre Deus e eu, entre Deus e o próprio Jesus. Então, o que acontece a partir desse momento? Jesus nos representa. Ele é a garantia de que essa aliança não vai ser quebrada novamente. E esse é o grande ápice da Páscoa. Essa é a nova aliança planejada desde das promessas de Abraão. Desde que Adão e Eva são expulsos do paraíso, o plano de Deus estava começando. E nele, através de Jesus, tudo é restaurado. E nós agora temos a nova aliança. E bom, Jesus nesse momento, ele vai humilhar todos os poderes. Antes da gente continuar aqui em Lucas explicar a ceia, eu queria que vocês lessem Colossenses capítulo 2 comigo. O que vai acontecer com a morte de Cristo na cruz? Os poderes serão humilhados. Você lembra quando o povo de Israel sai do Egito e o sangue do cordeiro é passado nas portas, passa o anjo da morte, livra os israelitas e atinge de cheio os egípcios, e o faraó vence esse falso Deus e o povo sai. Por isso a palavra Páscoa, né? Passagem, a passagem do anjo da morte, que não mata os israelitas, mas fere de morte os primogênitos dos egípcios e o faraó. Então ele sai. Quando o povo sai, eles de maneira incrível são despojados. Os egípcios dão muitos presentes, tipo, olha, leva isso, né? Eles reconhecem a vitória desse povo, é um desfile vitorioso, os egípcios são despojados, e o que acontece com Jesus? A mesma coisa, os poderes, as autoridades deste mundo são despojadas. Jesus, ele vence a morte morrendo. E olha o que Paulo comenta aqui em Colossenses 2, versículo 13 ao 15, ele diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus está triunfando sobre eles na cruz. Então esse momento da ceia é um momento importantíssimo, porque Jesus sabe que ele está marcando um evento, ele está marcando uma comemoração para que nunca se esquecesse, porque era o grande triunfo de Cristo na cruz. Ele humilha os poderes deste mundo, ele humilha a morte, o último inimigo é vencido, é o que nós vamos falar mais no domingo. Então, irmãos, todo aquele suspense, todo aquele medo que as pessoas não entendiam, Jesus começa a dar sinais e deixar claro:
E eu queria explicar um pouco sobre Lucas. Então Jesus se reclina à mesa com os discípulos e ele toma de um cálice, não é? Antes da refeição. Olha que interessante, isso está no versículo 20, Lucas 22, 20, daquilo que eu já li para vocês. Diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E eu quero explicar um pouquinho isso. Jesus pega um cálice e fala: está vendo esse cálice aqui? Ele é o da nova aliança. Agora esse cálice é baseado no meu sangue, não é mais das ovelhas, dos bodes em sacrifício, dos bois, é o meu sangue. Eu queria que você entendesse sobre essa questão do cálice, porque se você observar bem no versículo 17, fala o seguinte: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhem uns aos outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então Jesus toma um cálice. Aí o que vem em seguida? Ele pega um pão, dá graças e fala: esse pão é o meu corpo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E depois ele toma um outro cálice. Ele ceia e toma um outro cálice. Então esse primeiro cálice não é o cálice que nós celebramos na ceia, mas o segundo sim, eu vou explicar. O que acontece quando você vê o relato da Páscoa e o que Jesus, e o que está relatado no livro de Êxodo, é o seguinte: você vai ver alguns elementos da Páscoa. Você vai ver o cordeiro, você vai ver o pão asmos, ervas amargas, mas não há introdução de vinho. E esse vinho, na verdade, essa celebração se chama Seder e Agadá, e é uma ordem onde os judeus, eles têm alguns rituais. Então, eles fazem os rituais aprendidos lá em Êxodo, né, compartilhado, que está descrito nas Escrituras. Só que esse rabino, ele coloca o vinho, e são 4 taças de vinho, cada taça com um significado. Então, assim, por que ele faz isso, né? Há 4 palavras-chave para que isso seja estabelecido. Quando lá no Êxodo, o que a Bíblia descreve é que Deus fala o seguinte: eu os livrarei, eu os tirarei, é uma taça. Eu os livrarei, é uma outra taça. Eu os resgatarei, era uma outra taça. E eu os tomarei. Então essas 4 taças significavam essas 4 palavras, as chaves na história do povo de Israel. Então Jesus recebe o primeiro cálice, né, desses 4, e esse primeiro cálice tem o seguinte significado: é o cálice da santificação. O que ele tem a ver, esse cálice da santificação? Ele relembra aos judeus, os judeus associam com a retirada do povo de Israel, do Egito, né? O povo de Israel estava no Egito e eles saem. Então é o primeiro cálice que esse rabino introduz dessa tradição nova, né, que os judeus estavam se habituando, que já havia chegado na época de Jesus. Então esse primeiro cálice tinha esse significado. O segundo cálice, ele não é descrito aqui, ele é omitido por Lucas, mas o segundo cálice, segundo a tradição, ela é o cálice do juízo, que ele lembra as pragas do rei do Egito, né? As pragas que o Egito sofreu na mão de Deus. E o terceiro cálice, que vem depois da refeição, é o cálice da redenção. Por que eu posso falar para você que o cálice que Jesus está tomando é o da redenção? Porque é o cálice a seguir a refeição. Logo a seguir a refeição, toma esse cálice. Todos os judeus, entendendo a tradição, eles sabiam que esse cálice tinha a ver com redenção. Então eles entendiam, né? E Jesus fala: a redenção agora sou eu. Por isso ele dá o cálice da redenção. O meu sangue vai promover redenção entre vocês. Olha que incrível. Sabe, quando você lembra disso, na hora da ceia, né? Nós ceiamos, domingo vamos ceiar juntos novamente. Quando você lembra, olha, esse cálice que eu estou tomando é o cálice da redenção. Eu sou livre. O sangue de Cristo tem me libertado. Sabe, eu queria falar que nós não somos mais escravos do pecado. Se você tem vivido na escravidão dos seus pecados, você precisa provar a redenção. Você precisa provar da liberdade. Eu queria convidar você, meu amigo, a pensar sobre sua vida.
Esse cálice que Jesus entrega, você tem tomado da redenção? Você tem entendido o poder de Cristo na cruz? E voltando à ceia, Jesus ele dá esse cálice. E ele fala: esse é o cálice do meu corpo. E a nova aliança está firmada sobre o meu sangue. E voltando, ele come do pão. O pão, esse pão é conhecido como pão da aflição. O que Jesus está falando desse pão? Meu corpo, eu passarei por aflições. E ele entrega aos discípulos. O corpo de Cristo é moído na cruz em nosso favor. Esse pão da aflição era o pão que eu e você deveríamos comer. Mas Jesus comeu em nosso lugar, se entregou em nosso lugar. E por causa desse sacrifício nós temos o perdão dos pecados. Isaías 53, uma outra profecia sobre esse momento, fala o seguinte, eu vou ler na versão Almeida revisada e atualizada, diz assim, Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfrentar, todavia, vou ler novamente, Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando você vai para o relato de Lucas, das Oliveiras, ele vai lá no Monte das Oliveiras, ele ora e ele clama a Deus. O suor dele eram como gotas de sangue, de tanta aflição. E ele clama a Deus: Deus, se é possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. O que acontece? Deus fala: eu não vou afastar esse cálice. Para que a salvação seja completa, para que meu nome seja glorificado, você precisa tomar desse cálice. E Jesus toma o cálice da ira de Deus. Esse cálice que ele tomou, era o cálice que eu e você teríamos que tomar. Porém, Jesus ele suporta, ele aguenta, ele toma esse cálice em nosso favor. Sabe, você entende, nesse dia em que nós celebramos a crucificação de Cristo, esse dia que tiramos para pensar nesse tremendo sacrifício, você entende realmente isso? Isso muda a sua maneira de olhar para Deus, isso muda a sua maneira de olhar para Jesus. A Bíblia fala que Deus quis moê-lo, a palavra que ele usa aqui é agradou-se. Como que um pai pode se agradar de ver um filho sendo moído? Porém, Deus se agradou porque o filho dele promoveu justiça. Deus é amor, Deus é justo também, é um dos atributos de Deus a justiça. Nós nos alegramos quando a justiça é feita. E Deus se alegrou quando a justiça foi feita, ainda que ele pagasse um preço alto por essa justiça. Nós somos alvos da graça de Deus. Para nós chegou de graça, mas para Deus chegou com o custo do filho dele. Para Jesus oferecer essa graça, ele teve que pagar o preço. Para ele não foi de graça, e sim para nós, para que nós pudéssemos acessar gratuitamente esse sacrifício. Jesus, ele é zombado, é espancado. Lucas, você lê depois, relata o sofrimento de Cristo na cruz, a zombaria. Ele é torturado, cuspido, chicoteado, vai para a cruz, colocam-se pregos enormes em seu punho, em seus pés, uma dor alucinante. E o que descreve no final de tudo, né? Depois desse sacrifício tremendo, Lucas 23, versículo 44, diz o seguinte, descreve os momentos finais. Em Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia, trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Acontece algo incrível. Outros evangelhos também descrevem esse tempo. Em outro evangelho, Jesus ele grita: Pai,
por que me abandonaste? Ele proclama um salmo. Em outro evangelho também, outra descrição dos evangelhos, fala que Jesus, ele diz assim, tudo está consumado. Então é tão incrível o que isso acontece, e logo após a morte de Cristo, desse grande pacto, o que é nos descrito é que o véu do templo, ele se rasga. No templo, lembra que o templo é muito importante para celebrar a Páscoa, né? Tem uma importância para os judeus. Então, quando esse véu rasga, o que Jesus está falando? A nova aliança agora é comigo. Você não precisa mais de um templo. Você não precisa mais de intercessores a não ser eu. Você não precisa mais do sangue dos bodes. Você não precisa de santos. Você não precisa de alguém que te represente. Você pode ter acesso direto. Quando a Bíblia descreve que no templo havia o Santíssimo Lugar e havia um véu que separava, e somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar lá com sangue de sacrifício para aspergir, e aquele véu significava que ainda há algo que os atrapalhava de ter um acesso direto a Deus. E Jesus, no momento da cruz, ele rasga esse véu, ele rasga com seu corpo, ele rasga com seu sangue, e aí então nós passamos a ter acesso direto a Deus. A glória de Deus é revelada, o acesso direto ao Pai é feito, e essa é a nova aliança. Esse é o pacto que Jesus fez por nós. Eu queria muito que você entendesse isso. Eu queria, meu amigo, você que nos ouve, que você tenha esse acesso por meio de Jesus. Você precisa encontrá-lo. Você precisa reconhecer que é por meio do sacrifício da cruz de Cristo é que nós temos acesso ao Pai. Não adianta, não ache você que você tem acesso ao Pai porque você é uma boa pessoa. A sua bondade não é suficiente para pagar por seus pecados. Não acha que você parando uma semana santa, ou fazendo quaresma, deixando de comer carne, mas comendo um belo de um bacalhau, que isso é algum sacrifício que vai perdoar os seus pecados. O único que perdoou os nossos pecados é Cristo. E você precisa reconhecer isso, dobrar o seu joelho e seu coração diante dele. Queria terminar falando de Filipenses capítulo 2. O que isso precisa significar para nós. Filipenses capítulo 2. Paulo descreve a natureza de Cristo e nos chama a imitá-lo. Em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que todos nós confessemos isso. Você tem a oportunidade de confessar isso durante a sua vida, ou se você não fizer isso, você vai confessar diante de Cristo, só que numa situação diferente. Apocalipse 5:5 fala sobre isso. Jesus veio da primeira vez como um cordeiro, ele vai voltar como um leão. Queria encorajá-los a pensar: Jesus se esvaziou. Por isso a cruz é loucura. Deus se esvazia para servir aqueles que têm pecado contra o próprio Deus. E a atitude de Cristo é esvaziar e humilhar-se a si mesmo. E humilhando-se a si mesmo, ele humilha todos os poderes. Sabe, é tempo de nos esvaziar de nosso orgulho, de acreditar que nós somos tão superiores aos outros, que nós não precisamos de um Salvador. Eu queria lembrar a você que Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Cordeiro. Você precisa desse sangue para banhar e limpar você de todos os seus pecados. Que essa semana celebremos como nunca a nossa Páscoa. Jesus é a nossa nova Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro, através dele nós temos a salvação. Hoje celebramos esse momento que parece ser tão difícil e cruel, mas que olhando uma visão maior, nós sabemos que esse é o plano de Deus para que eu e você possamos celebrar um dia com Ele, todos os dias de nossa vida, a Páscoa. Que nessa Páscoa, que no dia de hoje você lembre do Cordeiro, você lembre do sacrifício de Cristo e você renda a Deus graças e glória. A Ele toda a glória para sempre. Amém.